Oh, fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Magnus Carlsen, a gente vai ver uma partida aqui, uma das melhores partidas do Magnus Carlsen da carreira inteira, hein? Que é contra o jogador Naidit, partida que tá considerada uma das melhores, mais brilhantes. Vocês vão ver que isso daqui não tem... É muito especial ver uma partida como essa. Foi jogada aqui, ó, no ano de 2006, tá? Então, assim, antes ainda do Carlsen se tornar o campeão do mundo em 2013... Então aqui o Magnus Carlsen já vinha mostrando ao mundo, né, a sua genialidade, já vinha conquistando o mundo inteiro com seu estilo, com seu brilhantismo, mas a gente vai ver uma partida que é realmente de outro planeta. Vocês não vão acreditar nisso. O Naidit abre aqui a partida com o peão do rei. E o Magnus Carlsen responde aqui com E5. Cavalo vem para o jogo, o cavalo defende e a gente tem essa abertura italiana com bispo C4. Tem várias maneiras de você responder à abertura italiana. Você pode jogar com o cavalo em F6, que vai ser o lance jogado na partida. Você pode jogar bispo C5, a variante Giocopiano da abertura italiana. Você pode jogar com D6, também é bem jogado. O que mais que a turma joga aqui, hein? São esses os principais. Já vi bispo E7, tem até H6, a turma que ousa jogar um H6 aqui. É bem jogado, inclusive. G6 já tentaram, F5 já tentaram, com até sucesso, 41% de vitória para as pretas aqui com F5. Também cavalo D4 é possível, são variantes mais laterais, até mesmo um A6. Oh, então dá para jogar tudo. Rei E7 eu vou jogar aqui então, pelo visto. Rei E7 é um pouco perigoso, mas tem bastante, realmente tem bastante opção aqui. O Magnus Carlsen decide ir para essa linha ardida com o cavalo em F6, porque agora o Naidit pode jogar um cavalo G5 aqui, e esse ataque aqui ele é muito discutível, né? Porque ao mesmo tempo que é difícil de defender F7, para pra pensar, como é que você vai defender esse peão aqui agora, né? Você não pode, esse cavalo aqui gostaria muito de defender aqui, não pode, não dá pra jogar cavalo aqui também pra defender, o bispo não jogou ainda, como é que você vai fazer pra defender esse peão? E se cair esse peão aqui, não vai ser nada legal. Não adianta trazer a dama pra defender esse peão, você vai jogar a dama por cavalo e entregar a dama? Não vai também. Então como é que faz, né? Então a abertura, você fala assim, poxa, então é um ataque brilhante das brancas. Mais ou menos, porque ao mesmo tempo não tá desenvolvendo as peças, não protegeu o rei, tá mexendo a mesma peça várias vezes na abertura, então é interessante observar. É uma abertura polêmica. Magnus Carlsen responde com D5, a linha principal, não tem outro lance. Esse lance entrega o peão, é verdade, mas agora as pretas pelo menos ganham um respiro, né? Ganham aqui um respiro para poder fazer o próximo lance. E agora, vai jogar o quê? O lance mais jogado aqui é cavalo em A5 atacando o bispo, aí tem bispo cheque, tem C6, tem uma vasta teoria em cima disso, não vamos entrar nisso agora. Mas o Magnus também é possível jogar cavalo D4, mas o Magnus Carlsen vai para essa linha com B5. Que legal, vamos ver isso, o bispo agora tá atacado, o cavalo aqui tá atacado. Aqui, bispo em F1 é o fino da posição, não é fácil de achar bispo F1, né? Vamos falar assim, não é um lance muito natural, fala bem a verdade. Agora, é claro, os outros, bispo por B5, dama por peão, defende o cavalo, ataca o bispo, recupera já algum material. As brancas ficariam com um peão a mais, mas as pretas têm um desenvolvimento melhor. Então o lance jogado foi o melhor de todos, bispo em F1, mantendo agora aqui o cavalo atacado, mas tendo a possibilidade de capturar agora aqui o peão, e o bispo já está defendendo lá em G2. Interessante, então dá para depois de dama pôr, a ideia do bispo F1 é poder jogar um cavalo C3, ganhar um tempo sobre a dama e não se preocupar com dama por peão. Legal, faz sentido, a turma não joga um lance desse à toa, mas o Magnus Carlsen segue complicando o mundo com o lance H6. Deixando o cavalo aqui atacado, continuando aqui com um déficit de um peão. A partida segue com um lance complicadíssimo agora, o lance cavalo E6 aqui. Será que esse lance é bom? Já tentaram isso? Deixa eu ver se ele foi o primeiro aqui. Se foi alguma novidade aqui, não. Algumas pessoas já tinham tentado isso, sem muito sucesso, inclusive, viu? Não tem uma taxa muito boa aqui para as brancas, não. Tem um tal de Keys, de 2.200, que ganhou do Board, outro cara de 2.200. Aí, enfim, mas de caras mais avançados, não é uma abertura que tem muita estatística muito favorável não, talvez um pouquinho melhor fosse cavalo por F7 aqui, com a ideia de dar esse duplo, expor um pouquinho o rei e entregar por um peão, uma vez que esse cavalo vai poder ser capturado no futuro. Então essa linha aqui, ó, provavelmente é superior a jogar
a jogada do lance. Cavalo em E6 que foi jogado aqui pelo Knight. Ok, muito bem, dama atacada. O que você vai fazer aqui? Você tem que capturar este cachorro e agora peão toma, foi jogado. Brancas continuam com um peão a mais. Parece ter sido bom para as brancas isso, porque agora tem um monte de peão espalhado aqui, uma coisa feia, a estrutura de peões das pretas, mas vamos ver como segue. Bispo C5 foi jogado, controlando a casa central, desenvolvendo, preparando para rocar. D3, quer tirar o bispo, rock, coloca o rei em segurança, tem um belo ataque já aqui em F2, hein? Cuidado. Por isso, bispo E3 foi jogado, e aqui temos trocas, bispo toma, peão toma, e dama D6, melhorando a posição da dama, vai poder capturar aqui o peão, botar pressão nas casas claras, torre D8, o peão avançando, tem muita coisa legal que dá pra jogar, e o Magnus Carlsen, pelo visto, vai recuperar material. Cavalo D2 foi jogado e sim, dama por C6 iguala a questão material. E aqui E4 mantém a diagonal fechada, não tem lance de bispo E7, não tem avanço de peão, parece bom. Magnus Carlsen segue com dama C5, já coloca uma dificuldade aqui, não rocarás, não tão cedo. Cavalo B3, por que o Magnus Carlsen jogou dama C5 se ele sabe que o cara vai jogar o lance cavalo B3? O Magnus Carlsen fez isso para atrair o cavalo para uma casa ruim, né? A casa de B3 aqui não é a melhor casa para esse cavalo. E agora o Magnus Carlsen vem com a dama para a casa de B6. Dama em... Esse é o tipo de lance aqui que diferencia, né? Você fala assim, puxa, eu vou jogar um dama B6 aqui para não ser atacado pelo cavalo. Não, o Magnus Carlsen quer ser atacado pelo cavalo, até porque no futuro ele vai poder disparar o peão com tempo sobre o cavalo. Aqui é sofisticado, né? Isso aqui é muito bonito de ver, esse tipo de lance aqui, esse tipo de manobra. Dama em E2, preparando para o Grand Rack. Bispo D7 conecta as torres. E de repente o bispo até pode querer jogar por outras avenidas. G3 foi jogado, A5 não perde tempo. Olha lá o que a gente falou, né? Algum ataque de peão vai vir para cima do cavalo. Bispo H3 foi jogado, A4 com o tempo sobre o cavalo. E o cavalo tem que voltar para D2. Olha aí que bacana. E A3 diretamente foi jogado pelo Magnus Carlsen. Deu certo o plano dele, agora ele estourou tudo aqui. B3 tenta manter a posição fechada e o Carlsen rasga o bispo para E8. A dama está protegendo o peão, o bispo vai poder buscar novos horizontes. Dama em F2 foi jogado, dama C6 foi jogado pelo Magnus Carlsen, evitando a troca das damas, colocando uma pressão na coluna C. E aqui Rock coloca o rei em segurança, traz a torre para o jogo. Magnus Carlsen segue com o lance bispo H5, ativou mesmo aquele bispo, hein? Que legal essa manobrinha aqui do Magnus Carlsen para trazer o bispo para o jogo. Dama em E3 foi jogado e agora bispo G4, tentando trocar o forte bispo das brancas pelo mau bispo aqui das pretas. Temos o lance bispo G2, evitando as trocas, e o Magnus Carlsen vai para dama por C2. Captura o peão, tem um peão a mais, mas é arriscado esse lance, porque agora a dama está mal colocada. Torre de F em C1 deixa a dama agora fora de jogo. Que loucura isso daqui. E agora o lance H3 foi jogado atacando o bispo. E nessa posição, o Magnus Carlsen vai para um dos lances mais incríveis da sua carreira, galera. O que a gente vai ver aqui agora é o Magnus Carlsen no seu prime. Ele fala que ele tem saudade desse Magnus Carlsen. Ele mesmo fala que é o melhor jogador da história, é esse Magnus Carlsen de antigamente, né? Hoje em dia eu acho que o Magnus Carlsen aprendeu o esquema de ganhar, né? Ele joga os finais lá, ele vai ganhar em finais, mas nessa época aqui ele ganhava de outra maneira. Vocês vão ver, nem parece o Magnus Carlsen. O que vai acontecer aqui agora? Magnus Carlsen segue com um dos lances mais brilhantes já vistos. Torre de A em D8, galera, deixando aqui o bispo, um lance de uma criatividade infinita, porque esse lance não parece estar fazendo nada. Vamos ver como segue aqui a partida, né? Aqui o lance ultra brilhante aqui do Magnus Carlsen. Ponto todo, se peão por bispo não foi lance jogado. Cavalo por G4 acabou o jogo, acabou. A dama tem que continuar defendendo aqui o cavalo. O cavalo tá atacando a dama. A dama teria que vir para casa de E2 contra-atacando provavelmente. E o Carlsen poderia jogar qualquer coisa. Ele pode até jogar um H5 protegendo o cavalo. Torre F2 está vindo aqui fazendo strike na galera. Não tem mais o que fazer. Por exemplo, torre F1 seria quase forçado para evitar o lance torre F2. E aqui então as pretas poderiam continuar com dama cheque seguido de torre em F2, né? Então a força da posição é muito grande. Dama atacada, cavalo atacado, a torre aqui atacada. Esquece, isso daqui é quase um arremate, né? As pretas
pelo preço de uma peça, coloca uma pressão aqui infinita, né? Dá para tentar alguma coisinha ainda aqui, mas no final das contas, a pressão que as pretas vão montando na posição, ela é praticamente imparável, né? Torre D1 aqui tentando defender tudo e agora, além de tudo, pode querer criar um peão passado aqui na coluna A, mas nem precisa, pode jogar qualquer coisa aqui, na verdade, que deve estar bom. Por isso, galera, fala a verdade, não é um lance profundo, é um lance genial, né? Um negócio assim que o Carlsen... Cara, não é possível que ele calculou tudo que vai acontecer a partir daqui. Essa variante que a gente mostrou é uma das possibilidades, existem milhares de possibilidades. E em todas elas as pretas ficam melhores, é incrível isso. A partida não é tão simples, ela seguiu com torre de A em B1, jogando a dama um pouco mais para uma posição um pouco mais desfavorável aqui na casa de A2. E aqui então o Naidit falou, cara, isso tá tão perigoso, você quer saber? Eu vou empatar essa partida, eu vou ficar jogando isso daqui e vou empatar a partida, né? E joga a torre de A em B1 de novo. Mas nessa posição o Magnus Carlsen não vai pro tormento aqui do Naidit. O Magnus Carlsen não vai para o lance dama 2, que seria empate imediatamente. Ele poderia clamar o empate por 3 repetições. O Magnus Carlsen muda o lance para dama D4, oferecendo troca de dama com o bispo caindo, galera. Que loucura! O Naidit não perdoa. Segue com dama toma, Magnus Carlsen segue com torre toma, e depois de peão capturando o bispo, temos aqui o lance torre por peão. E o segredo todo do Magnus Carlsen é que esse peão caiu, enfraquecendo esse, a torre tá atacando o cavalo, tá pressionando esse peão, tem um peão passado nessa coluna, tem esses peões aqui enfraquecidos e a possibilidade da torre facilmente se juntar e dar apoio pro peão. E quando cai o peão de B3, o peão de B4 ganha mobilidade, sem falar na possibilidade também de arrancar com o peão de C5. O Carlsen calculou tudo isso, galera. Falando assim por cima é uma coisa, mas jogando valendo, né, valendo campeonato ali é outra história, né? Aqui a partida seguiu com o cavalo em F1, salvando o cavalo, protegendo o peão. E o Magnus Carlsen segue trazendo a torre para o jogo para a coluna A, dando suporte para o peão passado. E entrega o peão de C7, é verdade, mas o peão ganha velocidade. Quando a torre defende torre por B3 e esse peão ganha brilho, é possível também jogar a volta da torre, por isso torre C2 aqui foi jogado. E nesse momento esse lance não faria tantas coisas assim, porque o peão aqui tá caindo, né? Então cuidado, a execução tem que ser perfeita. Magnus Carlsen segue com torre de B em A3, defende o peão e dá liberdade para o peão disparar. Se esse peão disparar, acabou o jogo. As peças aqui estão longe demais para poder ajudar o rei, então nem se fala. Em torre B2 foi jogado, e agora o Carlsen sabe da importância desses peões, eles valem ouro. Torre sobe para proteger, o cavalo vem para o jogo, e agora o Carlsen trata de capturar mais um peão com cavalo por G4. São 4 peões por uma peça. Cavalo vem para casa de B3, torre atacada, dá um passito para frente, bispo H3 ataca o cavalo, H5 protegendo o cavalo, não deixando o peão de E6 cair. E aqui então o Naidit fala, quer saber, eu vou trocar logo aqui. O Carlsen agora só tem essas duas torres, não é possível que ele vai conseguir fazer alguma coisa. Eu parei os peões dele, o jogo agora tá pras brancas. Vamos ver, cavalo D2, rasga o ataque para cima do peão e o Magnus Carlsen aproveita para capturar mais um peão. E agora esse cara ganha relevância demais. Torre por G3 foi jogado, rei ataca e agora a torre de G volta para casa de A3 para defender. E aqui, torre por B5, o Naidit conseguiu se livrar do poderoso peão da coluna B. O Carlsen faz a leitura da posição e fala, peraí que mudou muita coisa aqui agora. Essa torre tá fazendo um raio laser aqui, o rei não passa. O meu rei pode chegar para o jogo agora. A hora é agora. Rei F7 foi jogado. Rei E2, rei F6 com velocidade. O rei do Magnus Carlsen avança. Rei D1 foi jogado. Torre passa para o outro lado. Olha o perigo. Rei C2 foi jogado em G3. E de repente o Carlsen já tem um peão passado avançado do outro lado do tabuleiro. A partida segue com o lance torre B3 e agora rei G5. Rapidamente o rei vai dar suporte para esse peão disparar ainda mais. Rei B2 finalmente encosta nesse peão, mas agora o problema tá do outra ala do tabuleiro, galera. Torre C3 foi jogado, G2 dispara o peão, não é possível isso, a torre volta para defender e agora a torre E3 passa aqui pro outro lado, coloca pressão no peão. Rei C2, e esse peão tá sobrevivendo. Rei G3 vai dar suporte pro peão passado. Rei B2, as brancas já não sabem mais o que fazer. Rei F2 dá suporte pro peão.
Aqui torre C2 foi jogado, mas depois de simplesmente torre E2, galera, o Knight abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que pérola aqui do Magnus Carlsen. Que partida incrível, né? Como tudo começou com aquele lance torre D8, um lance brilhante. Como é que pode? Tamanha profundidade, né? Tamanho entendimento do Magnus Carlsen. Ele fez uma obra-prima aqui do xadrez. E aqui abandonou porque não dá mais. Vamos inserir uma possível continuação aqui antes de puxar o relatório? O que que dá pra jogar aqui? Não tem muita coisa, né? Vou voltar aqui, a torre tá caindo cavalo. Vou jogar um rei C3, talvez possa fazer sentido, mas aí simplesmente o peão tá promovendo, né? Então aqui a gente tem uma posição onde as brancas não tem lance, né? Não dá pra fazer nenhum lance aqui, todos os lances vão perder. Se mexer essa torre cai o cavalo, e se tirar o cavalo daqui, por exemplo, vamos jogar um cavalo B3 aqui, por exemplo, jogar esse lance, aqui o Magnus Carlsen simplesmente poderia jogar a torre toma, promover aqui pra dama e vai ganhar a partida, né? Opa, o que é isso aqui? Fiz um lance errado. Vai perder de qualquer jeito, tanto faz. E vai ganhar aqui, vai tentar segurar aqui, você pode até promover, vai. Vou jogar o lance da preguiça aqui, né? Que simplesmente você ganha aqui, já dispara esse peão, vai promover sem nenhum problema. Magnus Carlsen, super partida. Bora puxar o relatório aqui do chess.com. E ver a precisão, deve ter sido muito alta, 91,6% de precisão. Eu gosto mais da partida de 91,6% de precisão com um lance brilhante do que da partida de 98% de precisão ganhando naquele finalzinho de 200 lances. Mas tem sua beleza também o finalzinho de 200 lances, mas eu gosto mais desse tipo de partida aqui. Esse lance aqui pra mim é realmente surreal, né? Magnus Carlsen nos seus tempos dourados. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!